Olá, pois é, o mundo está a mudar a uma velocidade, uau, estonteante, e a educação tem de acompanhar, não é? Nesta análise, vamos mergulhar numa nova filosofia educacional pensada exatamente para esta realidade. Chama-se Pedagogia da Mutabilidade e vamos ver como é que a inteligência artificial pode ser, quem sabe, a sua maior aliada. Vamos começar com esta frase, que é fundamental, de Paulo Freire. Pensem nisto. Ninguém educa ninguém. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. O que é que isto quer dizer, na prática? Que a educação não é só passar conhecimento de uma pessoa para outra. Não, é um processo. É dinâmico, uma interação. E o que é que faz essa mediação? O mundo. E hoje, convenhamos, esse mundo é cada vez mais digital, mais complexo. O X da questão é mesmo este. A nossa realidade mudou. E mudou a sério. Aqueles modelos antigos que a gente usava para entender as coisas já não servem. Simplesmente não encaixam mais. E por isso, claro, a educação precisa de uma abordagem totalmente nova para conseguir navegar neste cenário. Ok, vamos aprofundar um pouco isto. Durante anos a gente ouviu falar do mundo VUCA, certo? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas agora a conversa é outra. O antropólogo Jamais Cássio diz que nós evoluímos para um mundo bunny. E o que é que isso quer dizer? Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Pensem bem na diferença. Já não é só volatilidade, é fragilidade, onde as coisas podem quebrar de repente. Não é só ambiguidade, é incompreensibilidade. É quando nem sequer conseguimos perceber o que está a acontecer. Esta mudança é crucial. E se o mundo mudou tanto, as nossas estratégias para aprender e nos adaptar, bom, elas também têm de mudar. E radicalmente. E é exatamente aqui que entra a resposta. Ou pelo menos uma proposta de resposta. A Pedagogia da Mutabilidade. PDM para facilitar. E atenção, isto não é só um remendo, uma pequena adaptação. Não. É uma filosofia educacional construída de raiz para este mundo bunny. Então, o que é esta tal de pedagogia da mutabilidade? A ideia central é esta, e é muito poderosa. Tanto a pessoa que aprende como o próprio conhecimento estão sempre em movimento, em fluxo constante. A PDM basicamente diz adeus àquela ideia de conhecimento estático fechado numa caixa. Em vez disso, abraça a aprendizagem como algo vivo, dinâmico, que está sempre a ser reconstruído. E como é que isto funciona na prática? Bom, a PDM assenta em 4 pilares. Primeiro, a incerteza. Não é vista como um problema a resolver, mas sim como o ponto de partida, a condição normal do mundo. Depois, a flexibilidade, que é o método, a forma de agir. A seguir, a adaptabilidade, que se torna a competência que toda a gente precisa desenvolver. E, por fim, a resiliência, que é o grande objetivo, o horizonte para onde se caminha. Juntos, estes 4 pilares criam uma base para uma educação que nos prepara não para o que sabemos que vai acontecer, mas para o inesperado. Certo, a teoria é ótima, mas como é que a gente ativa um modelo destes em larga escala? A resposta, ou pelo menos uma parte importante dela, pode estar na inteligência artificial. Mas atenção, não como uma substituta para professores, nada disso. A IA aqui é vista como uma ferramenta estratégica, um catalisador que pode acelerar e ampliar os princípios da pedagogia da mutabilidade. Qual a primeira grande vantagem? A personalização. E isto é um salto de gigante. A IA permite criar caminhos de aprendizagem que são, bem, verdadeiramente feitos à medida de cada estudante, adaptados ao seu ritmo, ao seu estilo. Isto não é só um ajuste técnico, é muito mais profundo. Fomenta a autonomia, faz com que cada pessoa seja realmente a protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Em segundo lugar, a investigação e a criatividade. A IA abre aqui um campo de possibilidades imenso. Permite simular cenários super complexos, encontrar ligações escondidas em oceanos de informação, testar hipóteses de maneiras que, até há pouco tempo, eram pura ficção científica. E isto, claro, não só ajuda na investigação, como alimenta a criatividade e, acima de tudo, o pensamento crítico. E, por fim, um ponto que é absolutamente crucial, a inclusão e a acessibilidade. Pensem nisto. Ferramentas de IA que fazem tradução em tempo real, que descrevem imagens para quem não pode ver ou que dão um suporte personalizado à leitura. Isto tem o poder de derrubar barreiras. Barreiras que existem há demasiado tempo, tornando a educação muito mais acessível para toda a gente, independentemente das suas necessidades. Ok, mas nem tudo é um mar de rosas, claro. Seria ingênuo pensar que sim. Esta integração da IA não pode ser feita de olhos fechados. É fundamental, é obrigatório, que a gente olhe para os riscos e estabeleça limites muito, muito claros. A ideia é garantir que a tecnologia está ao serviço da educação e nunca ao contrário.
E os riscos são sérios, não são coisas pequenas. Por um lado, temos os riscos mais técnicos, a privacidade dos dados, por exemplo, e os vieses nos algoritmos que podem acabar por reforçar preconceitos que já existem na sociedade. Mas depois há os riscos, digamos, humanos, a dependência excessiva da tecnologia, por exemplo, e um ponto-chave, a formação dos professores, porque se eles não estiverem preparados, nada disto funciona. São eles a peça-chave. Então, como é que se mitigam estes riscos? Bem, precisamos de protocolos éticos, e estes têm de ser robustos e, mais importante, inegociáveis. Primeiro, segurança total dos dados e da privacidade. Ponto. Segundo, transparência. Temos de saber como os algoritmos funcionam. Terceiro, proteger a propriedade intelectual e a autoria humana. E quarto, promover ativamente a diversidade para combater os tais vieses. Sem esta base, sem esta confiança, o sistema todo pode ruir. E tudo isto, todos estes riscos e protocolos, leva-nos àquele que é, no fundo, o componente mais importante de todo este ecossistema, o fator humano, o professor. Porque, e isto tem de ficar muito claro, a tecnologia não vem para substituir, vem para aumentar, para potenciar o papel de quem educa. A grande mudança de paradigma é mesmo esta. A IA pode e deve assumir aquelas tarefas mais rotineiras, mais administrativas, sabem, corrigir testes, gerir presenças, todo aquele trabalho que consome imenso tempo e energia dos educadores. E ao fazer isso, liberta-os. Liberta-os para se poderem focar naquilo que é e sempre será insubstituível, naquelas interações, naquelas qualidades que só um ser humano pode oferecer, aquilo que é o verdadeiro coração da educação. E que funções são essas, afinal? Estamos a falar de 3 coisas essenciais. Primeiro, a mediação crítica, ajudar a questionar a informação, a não aceitar tudo de forma passiva. Depois, o acompanhamento reflexivo, apoiar o desenvolvimento de cada estudante como um todo, como pessoa. E, por fim, a orientação, guiar através da complexidade do mundo com empatia, com sabedoria. E sejamos claros, nenhuma inteligência artificial consegue, nem conseguirá, fazer isto. E assim, quase como que fechando um círculo, voltamos a Paulo Freire. A IA pode muito bem tornar-se a ferramenta de mediação mais sofisticada que alguma vez tivemos. Pode ser o mundo através do qual aprendemos. Mas, e este mas é gigante, ela nunca poderá substituir a mediação humana. O diálogo, o encontro, aquela conversa crítica e cheia de significado, isso é o núcleo da educação e isso é insubstituível. O que nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão para o futuro. Se a tecnologia se está a tornar na nossa principal ferramenta de mediação com o mundo, então como é que nós desenhamos, como é que arquitetamos uma educação que garanta que a conexão humana, que está no seu centro, se mantém mais forte do que nunca? A resposta a esta pergunta, bem, essa vai definir o futuro da aprendizagem.